E aí, quem aqui está preparado para uma live surpresa sobre sonhos? Vocês me pedem demais esse assunto aqui no Instagram. E aqui, feriado, ou pelo menos véspera de feriado, a gente poderia falar um pouquinho, não é, sobre sonhos? O que é que vocês acham? Me deem aí a opinião de vocês. Live surpresa, tranquilidade, sem tempo para acabar, respondendo às dúvidas, às perguntas de vocês e, claro, interagindo durante toda a noite de hoje. Quem topa aí comigo? Quero ver aí no chat, quero ver aí nas mensagens se vocês realmente estão interessados nessa live. E aí, Francisca? E aí, Gabi Vieira, tudo bom? Cadê as respostas? Vocês estão ou não estão interessadas numa live surpresa agora sobre sonhos, sem tempo para acabar, sem tempo definido para acabar, respondendo aos questionamentos de vocês e explicando tudo acerca dos sonhos, as suas interpretações, os aspectos espirituais do sono, etc. e etc. Muito bem, Rafaela. A sua irmã ganhou o livro. Eu estarei marcando com ela essa semana para fazer a entrega, tá bom? Então, olha só, gente. Nos ajuda aqui na divulgação. Eu vou iniciar daqui a 2 minutinhos, mais ou menos. Então, compartilha aí com os amigos de vocês, com os conhecidos, para que a gente aumente esse público e a gente possa falar com mais propriedade sobre esse tema tão interessante. Tá certo, Francisca Silva? Tudo bem? Francisca Caldilani. Ok, Rafaela Alves? Será um prazer muito grande e uma satisfação muito grande estar com todos vocês na noite de hoje. Divulga aí essa live para que a gente possa alcançar o maior número dos seguidores daqui do perfil @BritoAnderson1. Vamos falar, Emília, sobre sonhos. Tudo bem, Arineide? Vamos falar sobre sonhos, sono e desdobramento. É isso. Como é que vocês estão? Mais nunca nós tivemos a oportunidade de conversar, mais nunca nós tivemos a oportunidade de interagir, de fazermos o nosso momento da água fluidificada, não é isso? Então, aproveito também para pedir a vocês que vá até a geladeira, vá até o filtro e separa a tua água fluidificada, porque hoje à noite vai render, tá certo? Coloca o copo com água fluidificada aí ao teu lado. Se você estiver necessitando, se alguém da sua família estiver necessitando, porque nós pediremos aos bons espíritos, a Rui Cantinzani, a Doutor Franz, a irmã Bernardo e a irmã Kiara, para fluidificar a água na casa de vocês. Tá certo? Já vai voltar no dia 18, ok? Dia 18 já tem passe no Cirineus, na segunda e na terça-feira. Na semana do dia 18, nós iniciaremos com os passes na segunda e na terça-feira. Estélio, me ajuda aí. Nós vamos falar sobre os aspectos espirituais dos sonhos, nessa live surpresa na véspera de feriado. Então, Estélio, digita aí para mim, por favor, para eu fixar esse comentário. Me ajuda, por gentileza. Coloca aspectos espirituais dos sonhos, para que a gente possa fixar aqui nos comentários. Uma live surpresa que ainda sequer começou. Oportunidade também para vocês divulgarem, para vocês enviarem através do aviãozinho aqui da live, para todos aqueles que querem saber mais sobre o assunto. Ok? Vamos esperar a Estela digitar. Nós faremos a nossa prece inicial, começaremos o assunto, depois nós faremos a nossa prece final, pedindo para fluidificar a água. E claro, responderemos aos questionamentos
de vocês. Responderemos aos questionamentos de vocês. Anderson, onde é que eu posso estar fazendo esse questionamento? Onde é que eu posso estar produzindo essa pergunta e fixando nos comentários? Aqui, ó. Tem um pontinho de interrogação no cantinho da tela. Então você digita a sua pergunta sobre sono, sobre sonho, sobre desdobramento, sobre sonhos astrais, lúcidos, que no final da live eu vou reservar 10 a 15 minutos para responder a todos esses questionamentos. Lembrando que eu estou atendendo a uma solicitação que constantemente é levantada aqui no perfil @BritoAnderson1. Me ajuda a compartilhar. Antes de nós fazermos a prece inicial, eu gostaria de perguntar a vocês. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem? A internet está boa, está tranquila? Estão vendo e ouvindo com clareza? Responda aí, Arineide. Responde aí, Kátia Moreira. Boa noite. Beleza, Estélio? Muito obrigado pelo feedback. Boa noite, Luciene Nobre. Separa a água fluidificada porque nós vamos começar a nossa live. Surpresa da noite de hoje. Ok? Então, gente, chegou a hora. Quase 5 minutos falando. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar na figura magnânima do nosso Mestre Jesus e vamos pedir a Ele conforto, paz, equilíbrio, coragem para assumirmos os nossos compromissos espirituais. Peçamos também pela harmonia das nossas famílias, para que todos os entes que a compõem estejam harmonizados no amor de Deus. Peçamos por aqueles que estão enfermos em nossas casas, pela sua recuperação física, mental e espiritual. Peçamos para que o manto de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, se estenda em toda a nossa residência, protegendo-a contra os ataques espirituais de toda sorte. Que Maria de Nazaré, através da sua manifestação no Brasil em Nossa Senhora Aparecida, possa nos proteger de todo e qualquer ataque das trevas. Que sejamos rodeados pelos bons espíritos, pelos anjos guardiões, e que a nossa vida esteja consagrada ao Pai Criador da vida, ao Deus de infinita bondade. Ó Jesus, sê conosco nesta noite de esclarecimento, e não desampara nenhum dos teus irmãos. Faz cessar as manifestações da pandemia, e a recuperação dos enfermos seja uma realidade no Brasil e no mundo. Nós te agradecemos, ó Jesus. Agradecemos a Deus a nossa existência, o pão de cada dia, a água que descedenta a nossa sede, a nossa saúde e o trabalho diário que nos faz conquistar os nossos objetivos. Graças a Deus. Gente, vamos começar. O tema hoje é aspecto espiritual dos sonhos. Tá aí, ó, fixado nos comentários. Mas antes, deixa eu relaxar um pouco aqui na cadeira, certo? Porque eu vou falar demais hoje. Mas antes de nós falarmos sobre os sonhos e as interpretações dos sonhos em si, vamos falar um pouco sobre o sono, né? O que é que quer dizer o sono? Qual a importância do sono? Por que é que o sono ocorre? O sono ocorre por um fator muito simples. Nós precisamos diariamente recuperar as nossas células. As nossas células, elas precisam ser recuperadas das agressões,
das lesões que ocorrem durante o dia. E para isso, necessário é deixar o nosso corpo em stand-by. Você certamente, Ângela Lucena, você certamente, Natália Andrade, já colocou a televisão da sua casa, o seu computador em stand-by. Ele ainda está conectado na tomada, porém ele está parcialmente desligado. Fica aquela luzinha no cantinho da tela acesa. O sono é justamente um momento de stand-by do nosso corpo físico para que as nossas células elas sejam refeitas. Elas tenham o seu potencial energético renovado. Além disso, o sono serve para o armazenamento de energia. Todos os dias o nosso corpo funciona como uma bateria que vai cessando as suas próprias forças por meio do trabalho, do estudo, da relação com o outro. E à noite nós precisamos de um armazenamento energético para voltarmos à labuta no dia seguinte. Não só o sono traz esse armazenamento energético, mas também a meditação, a alimentação, o descanso, funciona como refazimento fluídico das nossas próprias forças. Quem é responsável pelo nosso sono é o mesmo órgão que é responsável pelo nosso intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. O órgão, ou melhor dizendo, a glândula responsável por nos colocar nesse stand-by, responsável por nos colocar no estado de sono é a pineal. Certo? A pineal, ela capta os estímulos luminosos e libera, quando os estímulos luminosos cedem, quando eles diminuem, libera uma substância chamada de melatonina. Não confunda Eva Rolin com melanina. Foi o mesmo pesquisador que descobriu a melanina, que dá a pigmentação da nossa pele, e que também descobriu a melatonina, esse hormônio liberado pela pineal. Só que os dois têm funções diferentes. Enquanto a melanina dá a pigmentação das células da epiderme, a melatonina, ela reduz o nosso metabolismo cerebral. Ou seja, os estímulos luminosos não são tão perceptíveis, a pineal libera melatonina e o nosso cérebro, baixa o seu metabolismo e nós entramos no sono profundo, no sono REM, no sono reparador. É por isso que quando você está em um ambiente luminoso, quando você está num ambiente onde entra pelas frestas uma luminosidade muito grande, você não consegue conciliar o sono. Existe também uma diferença entre as pessoas em relação ao tempo de sono. Existem aqueles que são dormidores longos, precisam de 10 a 12 horas de sono na noite. E existem aqueles que são dormidores curtos. Dormem em média de 5 a 6 horas na noite. E aí, você se enquadra em que perfil? É um dormidor longo, aquele que passa a noite inteira dormindo e quando acorda ainda quer mais sono, necessita de mais sono? Ou é um dormidor curto, que lá para as 4, 5 horas da manhã já está acordando? Eu particularmente sou um dormidor curto. Eu acordo todos os dias de 5h30, salvo algumas exceções quando vou dormir muito tarde. Ok? Gente, nós estamos falando sobre aspectos espirituais dos sonhos. Nós vamos fluidificar a água no final dessa live. Essa live é uma live surpresa. Tudo bem? E vamos responder aos questionamentos de vocês. É só colocar a dúvida aqui no cantinho da nossa tela, nesse ponto de interrogação. Pois bem, desde o Egito Antigo, que os pitons, as pitonisas, ou seja, os médiuns, já percebiam que durante o sono do corpo físico, ou seja, enquanto nós dormíamos, o nosso espírito tinha a possibilidade de sair do corpo. A isso eles deram nome, os egípcios, os médiuns,
as médiuns daquela época, os pitons, as pitonisas, os iniciados egípcios, deram o nome de sono lúcido. Ou seja, essa capacidade que o espírito tem de sair do corpo físico. E eles descobriram isso não só pelas experiências próprias, porque como médiuns, eles quando dormiam saíam do corpo e iam para onde queriam, saíam perambulando pelas casas, interagindo com os espíritos. Eles descobriram não apenas por essa capacidade que eles mesmos desenvolveram através da iniciação egípcia, mas também pela mediunidade de vidência. Porque quando chegava a noite, eles viam aqueles encarnados conhecidos andando fora do corpo como se estivessem acordados. Kardec vai estudar, lá pelo ano de 1857, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, esse fenômeno. E claro, ele vai trazer uma outra nomenclatura. Ele vai trazer isso como sendo um fenômeno sonambúlico. Ou seja, o espírito que se movimenta fora do corpo, e até mesmo como um fenômeno de êxtase, quando o espírito se afasta tanto do corpo que vai até outros orbes, até outros planetas. E mais recentemente, através dos estudos de Dr. José Lacerda e Dr. Vitor Ronaldo Costa, nós vamos ter uma outra nomenclatura que é desdobramento. Ou seja, o sonho lúcido, o processo sonambúlico, o êxtase e o desdobramento são sinônimos de um mesmo fenômeno. Alguns médiuns que têm uma capacidade mediúnica mais ostensiva podem desenvolver essa capacidade de desdobramento, podem desenvolver essa capacidade de sair do corpo e ir para onde quiser lucidamente, sem ser necessário dormir. Mas claro, para que isso ocorra, é fundamental a prática mediúnica. Eu, quando estou fazendo os atendimentos nos Sirineus, o tratamento à distância em serviço, aqueles atendimentos que vocês pedem, saio do corpo e visito a pessoa enferma sem que o meu corpo esteja dormindo. Porque isso se desenvolve após anos e anos de estudos, após anos e anos de prática mediúnica e de técnica aplicada para o bem. Freud, ele vai no ano de 1890. Freud, ele vai no ano de 1890 iniciar a sua pesquisa sobre o inconsciente, E ele vai identificar que existem algumas maneiras do terapeuta, do psicanalista, acessar o inconsciente do seu paciente. E uma das formas de acessar esse inconsciente é através do sonho. Então, para Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o sonho ele é um elemento do inconsciente. O sonho ele é a manifestação dos nossos estímulos do subconsciente, que se manifestam, que se organizam enquanto o corpo dorme, enquanto o corpo está em estado letárgico. E aí nós chegamos à primeira pergunta a ser aqui destrinchada. Anderson, Rui Canzani, você me falou que existe a possibilidade do espírito sair do corpo e, portanto, andar pelo plano espiritual e, portanto, ter um sonho lúcido. É isso mesmo? Perfeito. Mas agora, no último tópico abordado, você falou que Freud, lá pelo ano de 1890, estudou a manifestação do inconsciente e disse que o sonho é uma forma de manifestação dessa nossa psique que fica adormecida, que fica abaixo do consciente. Falei. E aí, qual pesquisador está certo?
Seria Hippolyte Léon Denisard Rivaio? Seria o nosso irmão Allan Kardec? Ou seria Freud? Afinal de contas, o sonho é o resultado do nosso encontro com o mundo espiritual ou é o resultado do embaralhamento do nosso inconsciente? Vamos responder daqui a pouco. Ivanaldo, muito obrigado, Ivanaldo. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua presença aqui na nossa live e leve um abraço muito grande aos nossos irmãos de Jericó. Tá certo? Fred voltará aqui um dia para o nosso perfil @BritoAnderson. Lembrando que em novembro nós traremos Geraldinho Lemos, que conviveu com Francisco Cândido Xavier e falará sobre os espíritos protetores, os anjos da guarda, principalmente da relação de Chico com Emmanuel. Ok? Todos os dois estavam certos. Tanto Kardec quanto os egípcios e também Sigmund Freud. Certo? Porque existem de fato esses dois tipos de sonhos. Existem os sonhos que significam uma reorganização da nossa psique. Esses sonhos, eles são chamados de sonhos psicológicos. E eles trazem de fato algum desejo nosso que está intrínseco, que está escondido, algum medo ou algum trauma que não foi resolvido. Esses sonhos, chamados psicológicos e estudados por Freud, eles são geralmente aqueles sonhos embaralhados. Sabe aqueles sonhos que não tem pé nem cabeça? Aqueles sonhos onde você não identifica a lógica deles? Pois bem, Freud estava certíssimo. Eles funcionam como sendo um equilibrador, um organizador da nossa psique. E eles ocorrem geralmente quando nós estamos com a mente muito saturada de preocupações. Ontem mesmo eu tive um sonho dessa natureza, um sonho psicológico. Sonhei que estava passando por uma região de pântanos, tinham muitas cobras que vinham para cima de mim, que me picavam. De repente eu já estava dentro de um lago, daqui a pouco eu já estava no centro de Cajazeiras, e era um sonho que não tinha muita lógica, era um sonho sem pé, sem cabeça, um sonho psicológico, que está refletindo as minhas ocupações no momento. O fato de estar resolvendo coisas da faculdade, coisas da UTI, preocupado com as questões financeiras do momento lá da casa de mãe, uma coisa ou outra que trouxe para dentro de mim um receio, uma insegurança, estava sendo trabalhada neste sonho psicológico, que veio até mim em forma de serpentes, serpentes que queriam me atacar, que queriam me afogar naquele lago escuro. Ou seja, estava refletindo tão somente o meu momento atual. É muito comum mulheres, por exemplo, que estão em relacionamentos abusivos, com homens ciumentos, sonharem que estão voando, que têm asas, que estão voando. Por quê? Porque mostra a necessidade que elas têm de se libertarem daquela gaiola, como se fossem pássaros aprisionados, aguilhoados àquele casamento. É muito comum também estudantes que estão para apresentar o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ou então que estão prestes a fazer uma avaliação muito difícil com um professor muito carrasco. Nesse caso não sou eu. Meus alunos sabem que eu sou bastante flexível, apesar de ser disciplinador. É muito comum esses estudantes sonharem que estão nus na faculdade. Por quê? Esse sonho está denunciando a insegurança que eles têm em relação àquele ambiente de ensino. As pressões que se insurgem contra ele naquele momento tão sério, tão grave de apresentação do trabalho de conclusão de curso, ou daquela avaliação que talvez dê a ele a aprovação na cadeira que é pré-requisito para o próximo período. E vocês entenderam que Freud não estava errado ao observar que o sonho é uma das portas de entrada para o inconsciente? Tem outras, claro,
mas o sonho é uma das principais. E o sonho espiritual, explicado por Kardec, é aquele que é lúcido. Ele, diferentemente do sonho psicológico, não tem essa mistura. Eles são absolutamente organizados. Sabe que muitas pessoas chegam para mim para relatar os sonhos que tiveram durante a noite. E aí eles falam para mim: Anderson, eu dormi e logo depois eu me vi fora do corpo. Aí eu já, antena ligada, sonho espiritual. Olha, ele já teve a lucidez, acompanha aqui comigo, porque não é palestra não, é aula. Ele já teve a lucidez de se ver fora do corpo. Ele já percebeu a sua identidade. Eu entendi, Francisca. Vamos ressignificar esse medo. Ele já percebeu a sua identidade dissociada do corpo físico. Certo? É aula, não é palestra não, é aula. Ele já percebeu que conseguiu se exteriorizar das amarras de carne que prendiam o espírito. E, portanto, está fora do corpo. Aí o sonho espiritual. Aí ele continua. Então eu me vi fora do corpo e encontrei com a minha avó, que morreu há 10 anos atrás. Olha, identificou a avó. E aí então, Anderson, a minha avó me passou um recado, disse que a minha família estava brigando muito por herança, lá os irmãos estão todos intrigados. E aí, que tipo de sonho é esse? O que é que eu devo fazer? Aí eu claramente digo, sonho espiritual, você deve passar um recado para a sua família. Dizer que parem de brigar, porque a briga de vocês está desagradando vovó. Entendeu? Tá sendo tranquilo para entender, sim ou não? Coloca aí no chat. Interage comigo. Fazia tempo que eu não tinha feito uma live assim, né? Uma hora aparece. E aí? Tá claro? Tá didático? Querem que eu explique novamente? Beleza. Vamos ajudar esse perfil a crescer? O que é que vocês acham? Compartilhar as coisas. Hoje o Instagram funciona com algoritmos. Anderson, o que é algoritmo? É assim, ó. O conteúdo ele só é compartilhado se você curtir, comentar e repostar. Uma dessas três coisas. Então, se eu posto algum conteúdo e vocês olham o conteúdo, acham interessante, mas não curtem, ele não se propaga pelo Instagram. Ele alcança pouquíssimas pessoas. Então me ajuda nesse sentido, certo? Curta o conteúdo, comente embaixo, nem que seja com a palminha, um coração. Não leva mais do que 1 segundo, 2 segundos, tá certo? Porque isso ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo ele é importante para outras pessoas, tá certo? E assim o Instagram cresce. Isso é algoritmo das redes sociais. Serve também para o nosso canal no YouTube. Anderson Molina Brito. Se inscreve, compartilha, comenta, que aí o canal no YouTube cresce e a gente faz mais lives e mais lives. E ficamos assim estimulados, certo? Para a produção de mais temas e, claro, responder vocês em todos os questionamentos que você tem acerca da vida espiritual. Só que o sonho espiritual, ele se divide em alguns, certo? Às vezes, esse sonho espiritual, ele não é apenas um sonho do espírito fora do corpo, interagindo com o plano dos espíritos, interagindo com outras entidades. Ele se subdivide também em sonhos que são regressões. Ou seja, sonhos que lhe levam a uma vida passada. E esses sonhos que são verdadeiras regressões, eles podem ser espontâneos ou eles podem ser induzidos. Certo? Você dorme, o corpo entra em letargia, seu espírito sai e de repente, de maneira natural, espontânea,
uma memória de vidas passadas vem à tona. E aí você sonha com ela. Aí você se vê numa cidade que não é a sua. Você se vê com uma roupa que não é comum a esta época. Você às vezes se vê falando uma língua que é estranha. E é muito comum você ver essa memória como se estivesse assistindo a uma televisão. Assistindo uma cena de novela, uma cena de série, de filme. Só que ao mesmo tempo que você assiste essa cena, você se pega pensando dentro do sonho. Peraí, ali sou eu. Quem já teve esse sonho aí? Você vê aquela pessoa, por exemplo, você é loira. Aí você vê aquela pessoa dos cabelos longos, pretos, muito bonito, vestindo uma roupa de época, falando com um homem muito educado, e esse homem de repente abraça esta moça pela cintura, e você assistindo como se estivesse assistindo a um filme. E de repente você se pega pensando, peraí, aquela sou eu. Esse sonho espiritual, ele não é um recorte do momento presente, da sua interação com o plano dos espíritos. Esse sonho é uma lembrança espontânea do que você viveu outrora, num passado distante, em priscas eras, mas que por algum motivo você está trazendo à tona ao seu consciente esse tipo de estímulo. Eu falei que poderia ser espontâneo, mas também pode ser induzido. Porque uma vez fora do corpo, os espíritos perseguidores podem provocar, podem induzir essa lembrança em você. Suponhamos que na outra vida você tenha sido assassinado ou assassinada. É apenas uma suposição. Não estou dizendo que você foi. E o seu espírito perseguidor, na intenção de lhe perturbar, de lhe desequilibrar, ele pode dar pulsos magnéticos na sua mente e trazer à tona essa cena do assassinato. Aí você volta para o corpo totalmente quebrado. Você volta exaurido energeticamente. Porque você teve contato com uma experiência que para você em outras vidas foi uma experiência traumática. Foi uma experiência dolorosa. E ele provocou isso justamente para lhe causar mais trauma e mais dor. Vale a pena fazer um adendo e afirmar que é também nesse momento de saída do espírito em relação ao corpo que os nossos obsessores, quando a gente não ora antes de dormir, quando a gente não medita, quando a gente não pensa no bem e não se prepara para o sono, é nessa hora que os nossos espíritos perseguidores se aproveitam para nos perturbar. Vocês sabiam que eles podem causar não só esse despertar de vivências traumáticas, mas podem despertar também ideias em relação a outras pessoas para lhe causar desequilíbrio. Podem lhe agredir perispiritualmente e você voltar para o corpo com dores e com enfermidade física. Ou seja, é um leque de possibilidades das quais eles podem se utilizar para lhe agredir, quando você não se prepara para esse momento de viagem astral. Ok? Existe também um outro subtipo de sonhos espirituais, que são os sonhos premonitórios. Nesse caso, você nem está vendo o presente, você nem está vendo o passado, seja ele uma lembrança espontânea ou uma lembrança induzida, mas você está vendo o futuro, porque algum espírito que conhece esse futuro está lhe mostrando, ou então você acessou os arquivos das colônias espirituais para saber o que vai ocorrer com alguém, individualmente falando, ou com um grupo de pessoas, coletivamente falando, daqui a algum tempo. Natália Andrade falou sobre os espíritos íncubos. Sim, os espíritos íncubos são vampiros espirituais,
que se alimentam das energias sexuais de mulheres. E os súcubos são vampiros sexuais que se alimentam das energias sexuais dos homens, certo? São espíritos extremamente perigosos. Nos sonhos premonitórios, você está tendo acesso a esse futuro e você traz essa lembrança quando volta para a matéria, quando volta no outro dia. Só que você tem que ter muito cuidado com essa informação, se você vai falar ela ou não, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para terem contato com essa informação. Os sonhos premonitórios, ou na verdade a mediunidade de premonição, é uma das mediunidades mais delicadas que se tem. Por quê? Porque ela nem sempre é precisa. E quando você fala algo que não é preciso, se você não acertar, você pode ser taxado de mentiroso, de louco ou de médium falho. Para você exercer essa mediunidade de premonição com bastante segurança, repito, você precisa de muito estudo e muita prática mediúnica. Agora vamos para algumas curiosidades acerca do sono. Quem aí já teve a paralisia do sono? O pesadelo, né? O pesadelo que paralisa o seu corpo. Para a fisiologia médica, né? Para a fisiologia neurológica, existe uma explicação. Olha só, o seu cérebro ele apaga em compartimentos. Só que aqui na base do cérebro estão as funções primitivas. As funções sem as quais você não conseguiria viver. Controle da pressão arterial, frequência cardíaca, etc, etc. E o seu cérebro vai desligando e desliga também a sua parte motora, a sua capacidade de se movimentar. Se o seu cérebro não desligasse essa parte superior, quando você sonhasse que estivesse brigando, você dramatizaria o sonho. O sonho, na verdade. Ou seja, ao sonhar que está brigando, você bateria de um lado, bateria do outro, e coitado da sua mulher, coitado do seu esposo, que iria apanhar de noite sem saber o porquê. Então o cérebro desliga essas funções superiores e deixa apenas as funções basais ligadas para manter o seu corpo vivo. A neurofisiologia explica que, por vezes, o seu cérebro desperta, mas sua atividade motora não despertou ainda. Você acorda, mas não consegue movimentar os músculos. Essa é a explicação da ciência. Mas também existe a explicação do espiritismo que diz que nesse momento você está com alguma dificuldade de voltar para o corpo. E claro, pode ser as duas coisas. A dificuldade do espírito voltar para o corpo pode gerar esse despertar da consciência sem o despertar da atividade motora. Tranquilamente. Pode ser as duas coisas. Só falta associarmos as duas explicações. Não é isso? E essa dificuldade de voltar ao corpo, ela pode ser uma dificuldade sua, naquele momento específico, ou pode ser uma dificuldade gerada por outrem, como no caso de um espírito obsessor que lhe segura fora do corpo para que você não acorde e para que continue sob o jugo dele por mais tempo, sendo torturado, sendo amedrontado, sendo confrontado por mais tempo no plano espiritual, por mais tempo no plano espiritual. Já que ali é o único momento que ele tem de interagir com você de maneira mais direta e objetiva. As pessoas dão o nome de pesadelo a esse tipo de fenômeno. Você também já passou, Ivanaldo, com certeza, por aquela situação em que você está quase dormindo, e de repente tem um susto. A fisiologia também explica. Diz que o seu cérebro baixa o metabolismo muito rapidamente. Na sua cabeça, você está morrendo, já que aquele sono está sendo instalado tão seriamente.
Então, para evitar que você dê uma rebaixada tão rápida, porque o cérebro se confunde, acha que é uma situação de morte, ocorre uma descarga de adrenalina na sua corrente sanguínea, e com essa descarga de adrenalina na corrente sanguínea, você desperta em sobressalto. Para o espiritismo também pode ser o fato de que você está um pouco fora do corpo, parcialmente fora do corpo. De repente o seu espírito acopla às estruturas físicas e você tem aquele susto. Também pode ser as duas explicações. O espírito está relativamente fora do corpo, ele sente a necessidade de voltar rápido, e essa volta rápida às estruturas corporais gera indução de liberação de adrenalina, e você tem aquele sobressalto com aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória e medo intenso e imediato. Vocês já viram aqui no nosso Instagram que tem um vídeo no feed? Se vocês quiserem até eu posso postar no nosso Stories, certo? Que o título do vídeo é o seguinte: quem de vocês já sonharam comigo? E lá eu relato diversas experiências que eu tive quando consegui adentrar o sonho de algumas pessoas. Se vocês observarem o comentário desse vídeo, vocês verão dezenas de seguidores aqui do perfil relatando as vezes que se encontraram comigo durante o sono físico, em sonho no plano espiritual. Foram situações em que eu estava ajudando, em que eu estava conversando, orientando, as situações as mais diversas possíveis. Porque eu quero que você entenda que esse momento de sono também é um momento de auxílio espiritual. Se você pode sair do corpo e ir para o umbral e se encontrar com alguém, inclusive tem pessoas que se encontram com namorados, com namoradas, com maridos, com esposas, com o outro, com a outra, durante o sono físico, e nem venha dizer que não sabe, porque eu sei, certo? Se você pode fazer tudo isso, você também pode ajudar. Você também pode exercer a caridade. Você também pode ser instrumento dos bons espíritos. É só você pedir, dizer assim todas as noites: Senhor, que os anjos guardiões, que o meu espírito protetor, além de me proteger durante o sono físico, me leve até as colônias espirituais, para que eu possa estudar, ou para que eu possa trabalhar no bem. E você efetivamente vai. O sono, ele não precisa ser um momento de ociosidade. Ele pode ser um momento de aprendizado, de trabalho, de estudo, contanto que você peça e contanto que a sua intenção seja boa para essas realizações nobres. Ok? Vamos agora para as perguntas que estão na nossa caixinha. Aproveita e compartilha esse conteúdo. Comenta e curte. Se vocês não comentarem, se vocês não curtirem, se vocês não compartilharem, eu vou me apresentar durante o sonho de vocês. Viu? E eu vou mudar minha aparência. Vou botar uma capa, uns dentes de vampiro, e vou aparecer aí na sua casa, e você que lute para rezar contra mim. Esse André Luiz me disse: vamos ali. De repente vi nosso lar. Foram muitas as experiências. Que experiência bonita, Ivanaldo. Realmente, o trabalhador do bem, ele está sujeito a estas vitórias espirituais. Que momento maravilhoso, viu, Ivanaldo? Muito bom compartilhar conosco. Lembre-se, viu, Natália? Lembre-se, misericórdia. O perispírito tem a plasticidade. Eu vou mudar meu perispírito. Deixar o cabelão grande, a barba mais densa, 2 dentes branquinhos finíssimos aqui, uma capa preta por fora, vermelha por dentro, e aí aparecer e perguntar com a voz grave e cultural: por que você não compartilhou o meu conteúdo? E dar aquela risada. E você que lute para orar, tá certo? Vamos para as perguntas. Olha só, vamos aqui.
Ixi, muitas, viu? Olha só. Há muitos anos sonho tirando uma linha da garganta sem fim, me deixa sufocado, o que pode ser. Esse sonho ele pode retratar uma vivência de vidas passadas, uma situação de engasgo, ou melhor, de enforcamento. Claro que quando você volta para a matéria, essa memória ela é misturada, de alguma forma ela é desorganizada, mas ela pode estar se referindo a uma vida pregressa, onde você de alguma maneira tinha esse pedaço de tecido, de linha, próxima às suas estruturas cervicais, ok? Minha mediunidade diz que possivelmente esse sonho é um sonho que remete à vida passada. Às vezes eu sonho com uma ladeira muito alta que não consigo subir. Esse sonho ele é psicológico. Ele está retratando a dificuldade que você tem de alcançar algum objetivo na sua vida, Maria Apolinário. Você está passando por alguma pressão, você quer se livrar dessa pressão, melhor, você quer chegar a um objetivo, só que você está encontrando dificuldade, você está encontrando resistência, você está encontrando obstáculo. Então, o seu inconsciente, ele retrata essa dificuldade que você está vivendo na vida prática material dessa maneira. Ou seja, subindo a ladeira, cansando muito e nunca alcançando o topo, o clímax do seu objetivo. Sonho psicológico. Não, e quando a gente perde o sono? Quando perde o sono é porque perdeu o sono, né? Aí chá de camomila, parar de cochilar depois do almoço, relaxar a mente, diminuir a ansiedade. E se persistir essa insônia, aí você deve procurar um médico para a prescrição de algum indutor do sono. Tem muitos, tanto fitoterápicos quanto alopáticos, tem uma série de medicamentos que podem lhe ajudar nesse processo. Sonhei que estava sem roupa e isso me incomodou porque estava em comunidade. Falei sobre isso aqui. É um sonho psicológico que retrata a sua insegurança em um determinado momento da vida, certo? Essa pergunta já foi respondida no decorrer da live. Quarta-feira você vai fazer o que você me prometeu? E o que foi que eu prometi? Ah, sim. Vou. Me lembre pela manhã. Tá bom? E vocês aí que estão querendo saber o que é, eu não vou contar. Tá certo? Fiquem na curiosidade. Vamos lá. Eu sonhei que estava com meu pai desencarnado e no sonho ele demonstrava muita raiva de mim, um encontro espiritual. Agora você precisa saber o porquê que ele estava incomodado, porquê que ele estava se sentindo assim, tanto quanto revoltado em relação a você. Analise as suas condutas, analise o comportamento que você está tendo dentro de casa com os seus familiares para saber o porquê seu pai está dando esse sinal através do sonho. Com certeza este é um encontro espiritual. Última pergunta. Ando vendo vultos ultimamente. À noite eu escuto vozes e vejo alguns vultos. O que será? Existe uma necessidade aí de você cuidar do seu sono físico, certo? Porque possivelmente espíritos obsessores, perseguidores estão se aproximando de você para lhe esperar sair do corpo. O que é que eu faço diante disso? Oro mais e peço proteção aos meus anjos da guarda para afastarem espíritos desta natureza odienta. Eles estão aguardando o momento da sua saída para lhe levarem para algum lugar. Então melhore a sua oração,
melhore a sua capacidade em ter bons pensamentos. Coloque uma música sublime, uma música que fale de positividade antes de você dormir, para afastar esses perseguidores espirituais. Ok? Pessoal, gostaram da live? Quase 1 hora falando. E aí, gostaram da live? Me deem esse feedback pelo chat, por favor. Tranquilo, né? Ótimo. Lembrando que em novembro nós teremos Geraldinho Lemos, que conviveu com Francisco Cândido Xavier. Falará para todos nós sobre a relação de Chico e Emmanuel, certo? Geraldinho Lemos exerce uma função importantíssima no movimento espírita ao continuar dando vida à mensagem de amor de Chico Xavier. Será um dia muito emocionante para todos nós. Vamos para a nossa prece final. Quem ainda não pegou o copo com água, o recipiente com água para fluidificar, ainda está em tempo. Eu aguardo. Vai até a cozinha, pega o recipiente, porque ele se tornará medicamento para a sua vida. Tenha fé. É isso que vai acontecer. Mais alguns minutinhos, enquanto as pessoas vão até a cozinha pegar o seu copo com água, a sua jarrinha com água para fluidificar, e nós faremos a nossa prece final. Já deu tempo. Vamos nos organizar. Vamos alinhar o nosso corpo físico. Alinhar os nossos centros de força. Alinhar a nossa energia espiritual. E verticalizá-la para o alto. Olha só. Vou repetir, viu? Vamos alinhar os nossos centros de forças. Vamos alinhar a nossa energia de base, a nossa energia central. E vamos verticalizar a nossa força espiritual. Verticalizar para Deus, para o alto, para a Virgem Santíssima, para Nossa Senhora Aparecida, para os bons espíritos, independente da doutrina, da religião. Vamos nos voltar para os céus e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Deus de infinita bondade, nós estamos passando por agruras terríveis, por provas e expiações que nos tiram a paz. Estamos passando por enfermidades físicas, problemas cardíacos, problemas renais, problemas endócrinos. Estamos passando, ó Deus, por problemas na mente e no corpo. Estamos com dificuldade para dormir, para nos concentrarmos, Jesus. Estamos com dificuldade de concentração. Além da pandemia, a minha família está desarmonizada. Ninguém se entende dentro desta casa, Jesus. Ninguém consegue conversar, ninguém consegue se respeitar mutuamente, porque estamos invadidos pelo sentimento de conflito e de discórdia. Jesus, estamos passando por vícios. Uma hora é o vício do cigarro, outra hora é o vício da bebida, e até vícios mais graves, ó Jesus. Estou tendo dificuldade de alcançar os meus objetivos materiais. Não cessam os problemas econômicos, os problemas financeiros. Há 2 ou 3 anos que eu estou num emprego tóxico, com pessoas tóxicas, e eu não consigo me libertar.
Ah, Jesus, faz muito tempo que a minha carteira de trabalho não é assinada. Eu não consigo perdoar o meu pai. Eu não consigo, mestre, perdoar a minha mãe. Os meus irmãos mais parecem inimigos do que irmãos meus. E há muito tempo que eu não me desprendo daquela mágoa passada que insiste em morar em meu coração. Mas o Senhor Jesus é o irmão nosso evoluído, é o médico das almas, é o Senhor dos milagres. Então faz o milagre em minha vida, habita em minha casa, convida a tua mãe a estar conosco e renova todos os elementos da minha existência. Neste momento, Jesus, eu entrego em tuas mãos as minhas preocupações, as minhas dores, as minhas angústias, as minhas aflições. Estou ciente de que tu transformarás todas elas e me trará a paz tão desejada, a saúde tão anelada, tão sonhada há tanto tempo. Impõe as tuas mãos misericordiosas sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre a minha cabeça e o meu coração, sobre este copo com água, para que ele se torne o medicamento necessário para as minhas enfermidades. Consciente e com fé de que tudo aquilo que eu pedi na noite de hoje efetivamente se concretizará, nós te agradecemos. Tanta bondade e tanto amor que desprende para nós outros, que ainda nos debatemos na ignorância e na inferioridade. E reforçamos contigo, ó Jesus, o compromisso de continuarmos te servindo e te amando, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigado pela participação de todos vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Até mais.